o governo decidiu manter a isenção para compras internacionais de até $50 após toda a repercussão negativa nas redes sociais. O Ministério da Fazenda recuou da decisão de taxar as compras. Fernando Haddad afirmou que o governo vai reforçar a fiscalização e estudar práticas internacionais contra a fraude. Segundo o ministro, o governo recebeu manifestações de apoio de empresas como a Shopee, a AliExpress, para impedir a concorrência desleal. Sem citar os nomes, ele diz que o grande problema está concentrado em uma varejista, mas não deixou claro qual seria essa varejista. Mas essa é uma situação, então, diferente do que a gente tinha falado. Até a Carla Araújo faz aqui uma coluna, ela e a Letícia Casado, falando sobre esses bastidores, que o presidente Lula convocou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e integrantes da equipe econômica, ontem à noite, para tratar da repercussão negativa desse caso, e tá aí a decisão, então, anunciada hoje. Em entrevista ao UOL na semana passada, o secretário da Receita, o Robson Barreirinhas, disse que a medida era necessária, e aí começou uma série de repercussões em relação a isso. E agora Haddad anuncia que não vai mais ter essa cobrança. E aí, hein, Thales, eu entrevistei tanta gente nos últimos tempos falando sobre a importância dessa medida impopular. E agora, como se explica isso? O Zé Paulo Kupfer, nosso colunista aqui, o tempo inteiro deixou claro que isso era uma burrice do governo que estava pegando. Primeiro, não era uma quantidade tão grande assim que fosse resolver o problema. Segundo, que estava pegando toda a classe média. E você estava dificultando a vida do pessoal de classe média baixa, entendeu? Ou seja, as pessoas que vão pagar menos pelo que compram, e sem grandes ganhos para o ajuste das contas públicas. Essa saída de aumentar a fiscalização, de resolver o problema via negociação e focar na empresa que está dando mais problema, é a saída mais correta. E eu acho que agora o governo cai em si. Olha, foi uma certa burrada, como dizia o Zé Paulo Kupfer, foi uma certa burrada. O Zé Paulo, diga-se de passagem, disse isso antes de todo mundo. Desculpe. Então, é uma medida que o governo, enfim, ouviu quem pensa racionalmente sobre o assunto. Mas chama atenção, né, porque a dificuldade do Haddad em seguir adiante com que ele e a sua equipe consideram o mais certo e o mais correto, né? Hoje, essa fala de Haddad, e aí mais uma vez entra a história da comunicação do governo, né, Thales? Porque uma medida como essa, que teve essa repercussão, que teve essa exploração também nas redes sociais contra Lula, e aí eles tentando rebater, Janja, do avião, ao lado de Haddad, falando, olha, eu tô aqui do lado do ministro, não é nada disso, chamam influenciadores, Felipe Neto entra na história, diz que não é nada disso. Uma baita de uma confusão. Como é que vem agora a resposta? Haddad, numa entrevista com jornalistas, rapidamente ali, ele fala, olha, o presidente Lula, é o que diz aqui as aspas, o presidente Lula nos pediu ontem para tentar resolver isso do ponto de vista administrativo, ou seja, coibir o contrabando. E aí ele fala assim, e ele pediu para a gente voltar atrás nessa decisão. Foi o que disse o Haddad, quer dizer, um pedido realmente de Lula, por causa da imagem do governo ruim. E aí Haddad tem que voltar atrás e recuar nessa questão de fazer essa cobrança. Enfim, vai dar ainda muita história isso. Errou, teve que voltar atrás, é simples assim. O Haddad errou, o Haddad estava com uma medida que era... não teria tanta influência sobre o ajuste das contas públicas. Eu acho que ele quis usar essa medida mais como um exemplo, mais para chamar a atenção de que, olha, vamos segurar todo tipo de gasto a mais. Mas, nesse caso aí, ela atinge a classe média toda, atinge desnecessariamente. Então, eu acho que foi um erro, e faz bem o governo e voltar atrás, e o Haddad tem que reconhecer aqui, olha, errei. Que é curioso, ontem até a gente estava entrevistando aqui o André Roncaglia, que é professor de economia, um economista,
E ele falando que era um acerto essa medida do governo, porque isso tem que proteger as empresas brasileiras, porque existe muita concorrência desleal com essas empresas. E ele estava citando exemplos do comércio em todo o mundo, na verdade, né? O quanto outros países também fazem essa fiscalização. E que isso prejudica fortemente não só as empresas brasileiras, mas o emprego dos brasileiros, principalmente aqueles do varejo. A gente tem visto os problemas econômicos das empresas de varejo e isso tem a ver com a concorrência desleal dessas empresas do exterior. Então, do fiscalização ponto de vista... é a palavra. Então, é isso. Fiscalização. Fiscalização.